Olá, bom dia para você. Pode chegar, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo agora, 8 horas 31 minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos começar esse dia bem informados? A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira, 22 de fevereiro, pós-feriadão. Vamos então ao cardápio de notícias do dia. Chuva que caiu em 24 horas no litoral norte foi o maior registro da história do Brasil e a Defesa Civil alerta para mais temporais na região. 4 indígenas Yanomami morrem por complicações de malária e desnutrição em Roraima. Nos destaques internacionais, Ucrânia mostra interesse no plano da China para um acordo de paz que busca encerrar a guerra com a Rússia. E você vai conhecer o Parque dos Brinquedos Infláveis, que pode ser aí uma opção para entreter as crianças. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. Dias depois das fortes chuvas assolarem o litoral norte de São Paulo, voltou a chover nesta terça-feira na região. E os trabalhos de resgate continuam. O mais recente balanço do governo estadual da Defesa Civil confirma a morte de 48 pessoas, há mais de 50 desaparecidas. O governo de São Paulo divulgou em nota que os trabalhos de busca, resgate e salvamento seguem ininterruptamente no litoral norte. No fim de semana, bairros inteiros ficaram debaixo d'água e casas foram arrastadas por deslizamentos de terra. Além de dezenas de mortos, há 1.730 desalojados e 766 desabrigados. O Ministério Público de São Paulo informou que vai apurar a eventual responsabilidade dos gestores locais na potencialização dos danos causados pelas chuvas. Entre os pontos que serão apurados está a falta de iniciativas na remoção de moradores de áreas de risco. O Fundo Social de São Paulo e a Coordenadoria Estadual da Defesa Civil distribuíram nesta terça-feira 7,5 toneladas de doações de itens de ajuda humanitária às vítimas dos temporais. Os insumos foram recolhidos no primeiro dia de doações da campanha organizada pelo órgão. E os moradores de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, estão sem água potável há 5 dias, após as fortes chuvas que causaram deslizamentos na região. Os pescadores transportam galões de água para garantir o abastecimento. Em Boiçucanga, bairro fortemente afetado pelo temporal do fim de semana em São Sebastião, no litoral norte paulista, a água sai marrom das torneiras, com parte da terra dos deslizamentos. Os moradores estão sem água para beber. Com falta de água potável, alguns comerciantes tentaram se aproveitar da situação e chegaram a vender o galão de água a R$ 98. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo disse que está trabalhando para restabelecer o abastecimento de água em todo o litoral norte, com equipes em Boiçucanga. Para abastecer a população, uma associação de pescadores local se organizou para transportar garrafas de água à comunidade. Os pescadores também levam mantimentos para as comunidades que sofrem mais com o desastre. Em São Sebastião e Ilhabela, cerca de 30 caminhões-pipa fazem o abastecimento emergencial dos locais mais afetados pelas chuvas. Com a reabertura da maior parte dos pontos que estavam interditados na rodovia Rio Santos, Boiçucanga e outros bairros não estão mais isolados. Mas apesar da liberação para o tráfego, a estrada mostra marcas da destruição causada pelas enxurradas e pelos deslizamentos. Em alguns pontos, só há asfalto em um dos sentidos. Troncos e pedregulhos ainda não foram removidos e ocupam a via em outros locais. A Defesa Civil informou que o Brasil tem hoje já mapeados cerca de 14 mil pontos de risco altíssimo de desastres e 4 milhões de pessoas morando nessas áreas. Em São Sebastião, mais de 2.000 moradias foram construídas em 21 áreas de risco. O mapeamento recomendava a remoção dos moradores pela prefeitura e uma forte fiscalização para que o local não fosse novamente ocupado. E em visita ao município paulista de São Sebastião, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, garantiu a reconstrução de casas atingidas pelos temporais. Mas o presidente foi enfático ao solicitar que as áreas sejam consideradas seguras e aptas para as moradias. Após sobrevoar o litoral norte de São Paulo, que foi atingido por fortes chuvas no final de semana, Lula garantiu a reconstrução de casas atingidas pelos temporais
desde que em áreas consideradas seguras e aptas para moradias. Não construir mais casa no lugar que pode ser vítima de outra chuva e o desabamento pode fazer com que outras pessoas morram. Gostaria, em primeiro lugar, de pedir que a gente que crê em Deus, que a gente possa rezar um pouco, não apenas pelas vítimas, mas rezar para que não chova mais esses dias, para a gente poder ter condições de trabalhar e começar a recuperação da cidade de São Sebastião. As tempestades deixaram dezenas de mortos e desaparecidos. Muita gente ficou ilhada. Essas imagens mostram pessoas sendo resgatadas por helicóptero. A tragédia despertou também uma onda de solidariedade. Nessas outras imagens, voluntários formaram uma corrente humana para resgatar vítimas das fortes chuvas. Em São Sebastião, os moradores ajudaram a resgatar bebês e crianças em uma área invadida pela lama. Eles formaram uma fila para passar um bebê e uma criança de mão em mão até um local seguro. E esse temporal que atingiu os municípios do litoral norte de São Paulo foi considerado o maior da história, segundo o Centro Nacional de Monitoramento de Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM. Choveu em 24 horas 682 milímetros em Bertioga, sendo que o esperado para o mês inteiro de fevereiro era em torno ali de 200 milímetros. É claro, né, o que a gente mais se pergunta agora é qual o cenário para os próximos dias, qual a perspectiva de parar de chover. Então, para falar sobre o assunto, para a gente entender melhor essa expectativa para os próximos dias, eu chamo aqui Mamed Luiz Melo, que é um meteorologista do IMET. Seja muito bem-vindo, Mamed. Bom dia, Daniele. Bom dia a todos os telespectadores. Eu gostaria que o senhor nos ajudasse a entender o que aconteceu, qual o fenômeno que levou a esse volume de chuva. Era esperado, não era esperado? Bom, olha só, Daniele, na verdade era esperado, sim. E o fenômeno que aconteceu, na verdade, não foi um só, mas sim o conjunto de algo na atmosfera que corroborou com essas chuvas mais intensas. O mais importante foi um ciclone extratropical associado ali à parte fria dele, no caso uma frente fria, né? Ela chegou passando pelo continente e isso chegou até São Paulo. Neste sábado, a temperatura estava super elevada ali em São Paulo, nessas áreas afetadas o sol estava brilhando e, assim, quando esse sistema se aproximou, contraste térmico e também com a circulação desses ventos do ciclone extratropical em direção à costa, a água do Atlântico ainda estava bem quente, em torno de 27, 28 graus. Essa evaporação do oceano foi de encontro também ao continente e também nos níveis baixos, médios e altos da atmosfera, trazendo sim a umidade na direção praticamente da Grande São Paulo, indo em direção ao litoral. Então, esse conjunto, Daniele, com o efeito orográfico da região, fez com que essas chuvas se intensificassem exatamente naquela área, tanto que pegou uma área até bem grande do litoral aí de São Paulo, desde aí da Baixada Santista, Bertioga, até praticamente lá no litoral norte. Só que devido à orografia, alguns lugares pegou mais essa chuva. Você vê que nós tivemos volumes mais expressivos em determinados pontos do litoral, exatamente na orografia. Então, isso sim culminou com essa chuva bem intensa, que nós já vimos prevendo desde o início da semana. Terça-feira a gente já vinha em contato com a Defesa Civil, que, aliás, eu quero dar os parabéns para a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiro Militar, de que se não fosse essa ação tão assim, eu acredito que poderia ter causado algo pior do que já aconteceu, do que nós estamos vendo. E por falar em Defesa Civil, foi emitido um alerta para mais chuvas intensas no litoral de São Paulo para hoje. Qual que é a previsão para esses próximos dias, Mamed? Bom, olha só, Daniela, a previsão é de continuar chovendo. Não com essa chuva intensa, como a gente viu, né,
no final de semana, mas infelizmente entre hoje e amanhã, essa chuva pode dar sim uma apertada naquelas áreas mais afetadas, mas não são chuvas intensas, então o que pode acontecer é prejudicar o trabalho da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiro Militar, e a gente sabe que um solo encharcado como está, qualquer 10, 20 milímetros se torna um sinal de perigo. Então, infelizmente, ao longo de toda a semana é de continuar com chuva, mas já vai dar um alívio para o próximo final de semana, que será no dia 25, 26, já vamos ter aí grande predomínio de sol e talvez alguma chuva mais pontual, mas assim, um certo alívio em termos de previsão. E, Mamed, o mês de fevereiro está terminando, março já está aí. Como diria aquela canção, as águas de março fecham o verão. Qual que é a previsão para esse próximo mês e quais as áreas que merecem atenção especial? Bom, olha só, Daniele, realmente março começa já a encerrar o verão, as chuvas começam a ter uma certa diminuição em grande parte do Brasil, exceto a parte norte do Brasil, que vai ainda receber assim, muita chuva, já que a previsão climática nessas áreas ainda é de grandes volumes de chuva. E, felizmente, nessas áreas mais afetadas, onde, assim, grande parte do estado de São Paulo, nessas áreas em direção ao litoral, está sendo previsto já ainda uma chuva dentro da normalidade, ou seja, esse volume, em média, como você frisou no início da matéria, em torno de 200 milímetros, já começa a cair mais, ou seja, esse volume de chuva diminui, então essa normalidade pode, assim, acontecer ao longo de todo o mês de março. Mas a gente não pode descartar, Daniele, que ainda estamos em pleno verão. Então ainda pode acontecer aquela chuva de curta duração, mas de forte intensidade, acompanhado com rajadas de vento, descargas elétricas, até mesmo aí alguma queda de granizo. Então isso a gente não descarta até o final do verão. É importante ficar atento. Conversamos com Mamed Luiz Melo, meteorologista do IMET. Muito obrigada pela sua participação. Nós é que agradecemos o espaço. Um bom dia a todos. Bom dia, até mais. 4 indígenas morreram por complicações de malária e desnutrição. Entre os mortos, 3 mulheres e um adolescente de 16 anos. 4 indígenas morreram em Boa Vista e os corpos foram levados à terra Yanomami. As vítimas, 3 mulheres de 45, 49 e 63 anos e um adolescente de 16, tiveram complicações causadas pela malária e desnutrição. Todas estavam no Hospital Geral de Roraima, onde faziam tratamento, mas não resistiram. A informação acerca das mortes foi divulgada pelo Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami. Há um mês, o território Yanomami está em estado de emergência na saúde pública. Indígenas Yanomami enfrentam uma grave crise sanitária causada pelo avanço do garimpo ilegal. Desde o dia 16 de janeiro, equipes do Ministério da Saúde e Força Aérea Brasileira fazem o resgate de crianças nas comunidades e mandam para Boa Vista os casos que precisam de internação. Nos quadros mais graves, as crianças são internadas na única unidade de atendimento infantil. A terra Yanomami tem mais de 30 mil indígenas vivendo na região, incluindo os isolados em 371 comunidades. A presença do garimpo provocou a disseminação de doenças, levando a um cenário de crise humanitária. A região está em emergência de saúde pública desde o dia 20 de janeiro e órgãos federais auxiliam no atendimento aos indígenas. E veja a seguir, Ucrânia mostra interesse no plano da China para um acordo de paz que busca encerrar a guerra com a Rússia. E você vai conhecer o parque de brinquedos infláveis, que pode ser uma opção para entreter as crianças. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora 8 horas 48 minutos pelo horário de Brasília e voltamos com mais notícia para você. Agora um dado preocupante sobre o empreendedorismo. O número de falências requeridas em janeiro atingiu o maior nível em 3 anos. Número que surpreende até mesmo quem imaginava que 2023 seria um ano melhor.
Em janeiro, foram 72 pedidos de falência requerida. No ano passado, 46. E em 2021, apenas 40. O levantamento foi realizado pelo Serasa Experian, que mostrou que os pedidos de falência geralmente acompanham o de recuperação judicial e refletem dificuldades financeiras, mas que também há casos nos quais esse instrumento jurídico é usado como medida extrema. Dessa forma, o processo de falência passa por 3 etapas importantes. Quando a companhia fica inadimplente, depois o pedido de recuperação judicial, que é quando consegue a proteção da justiça para negociar as dívidas e os prazos de pagamento, evitando o encerramento das atividades, demissões e falta de pagamentos. E, por último, quando não há mais alternativas e a falência é decretada. De acordo com especialistas, o número de falências pode continuar subindo ao longo do ano. Como reflexo da realidade, é possível perceber grandes empresas neste cenário, a Americanas principalmente, seguida por outras 2 baixas, da Pan Produtos Alimentícios, que pediu a autofalência, e a Livraria Cultura, que não conseguiu honrar as dívidas previstas no plano de recuperação judicial, teve a falência decretada, mas que, por enquanto, está suspensa pela Justiça. E a Receita Federal confirmou que vai começar a valer na declaração do imposto de renda que será feita este ano a isenção para quem recebe até R$ 2.640 por mês. Com o anúncio do aumento do salário mínimo de R$ 1.302 para R$ 1.320 pelo governo federal a partir de maio, empregados, autônomos, aposentados, pensionistas e outras pessoas físicas não pagarão nada, nem na fonte nem na declaração de ajuste anual. Quem recebe acima disso pagará somente sobre o valor excedente. A tabela do imposto de renda não era reajustada há 8 anos. E agora vamos de destaque internacional. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse nesta terça-feira que iria suspender a participação de seu país no Tratado Novo START, um acordo firmado com os Estados Unidos que regula os arsenais nucleares dos 2 países. Após o anúncio de Putin, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia garantiu que o país manteria uma abordagem responsável e seguiria respeitando a vigência do tratado. O Ministério Russo das Relações Exteriores garantiu que a Rússia vai manter uma abordagem responsável e seguirá respeitando rigorosamente, durante toda a vigência do Tratado Novo START, as limitações quantitativas de armas estratégicas ofensivas. O Tratado Novo START, de 2010, é o último entre Washington e Moscou para evitar uma escalada nuclear. O Ministério Russo justificou a decisão pelo que considerou ações destrutivas dos Estados Unidos, que acusou de múltiplas violações do texto, colocando em perigo seu funcionamento. De acordo com Moscou, a extrema hostilidade de Washington e seu compromisso aberto com uma escalada maliciosa do conflito na Ucrânia criaram um ambiente de segurança fundamentalmente diferente para a Rússia. Uma multidão acompanhou o discurso do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em frente ao Castelo Real de Varsóvia, na Polônia, nesta terça-feira. Enfático, Biden disse que a Rússia não vencerá a guerra. O democrata garantiu que Moscou nunca vencerá a guerra iniciada um ano antes e prometeu manter um apoio inabalável à Ucrânia. Não deve haver dúvidas, nosso apoio à Ucrânia não vai vacilar, a OTAN não vai ser dividida e não vamos cansar. O desejo covarde do presidente Putin por terra e poder vai falhar e o amor do povo ucraniano por seu país vai prevalecer. As forças russas bombardearam edifícios em Kherson, no sul da Ucrânia, matando pelo menos 5 civis. Imagens divulgadas nesta terça-feira após o ataque mostram corpos, um deles coberto por uma lona, caídos no chão perto de um ponto de ônibus e de um supermercado destruído. E a Ucrânia mostrou interesse no plano da China para um acordo de paz que busca encerrar a guerra com a Rússia. O ministro de Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, demonstrou nesta terça-feira um cauteloso interesse no plano da China para um acordo de paz que visa encerrar a guerra com a Rússia, mas alertou que o tratado deve respeitar a integridade territorial de seu país. Kuleba destacou que teve uma conversa com o chefe da diplomacia da China, Wang Yi, na qual o diplomata chinês lhe deu mais detalhes sobre a proposta.
A Ucrânia divulgou seu próprio plano de paz com 10 itens, que exigem a retirada total das tropas russas do território ucraniano e a ação de um tribunal internacional para condenar o país por sua agressão. Em coletiva de imprensa realizada em Pequim, o ministro das Relações Exteriores chinês, Qin Gang, afirmou que a China está profundamente preocupada com o conflito na Ucrânia. O gigante asiático anunciou que apresentará ainda nesta semana a proposta de paz. A ofensiva russa completa 1 ano no dia 24 de fevereiro. E o feriado prolongado já praticamente chegou ao fim, mas o brasileiro terá mais 6 oportunidades como essa até o fim do ano para passear. Por isso, é bom guardar sempre na manga opções aí. A gente traz para você a opção de um parque para crianças, que é o Pirapop Park, que fica no bairro da Santa Cecília, no centro aqui da capital paulista. Tem muitas brincadeiras para os pequenos, mas olha só, os grandes não costumam ficar para trás, não. Vamos conferir na reportagem especial da Bruna de Jaimo. Já pensou poder brincar em não só uma, mas em várias camas elásticas? E se também tiver alguns brinquedos infláveis? Aí a brincadeira fica melhor. Esse parque, localizado próximo ao centro de São Paulo, é a alegria de toda criança. Uma das diversas opções de lazer disponíveis para quem busca muita diversão. Tá divertido, Júlia? Sim! Sim! Vai parar de pular? Não, vou continuar. E você sabe fazer o que de acrobacia aí pra gente? Estrelinha. Vai lá. Tá divertido? Muito. Quer continuar pulando ou quer parar? Não, quero continuar, né? Tá divertido? Muito. Sim. Então vai, pula aí que eu quero ver. O parque é uma alternativa para quem está querendo tirar as crianças de casa e busca por opções para que eles gastem toda a energia acumulada e saiam satisfeitos. E a ideia veio de 2 mães que resolveram empreender. Na verdade, tudo iniciou com a amizade dos nossos filhos. Atualmente eles têm 8 e 9 anos, e eles são amigos desde os 2 anos de idade. Então lá atrás nós já tínhamos aquele dilema, eu e minha sócia, que acabou virando também minha melhor amiga. Onde vamos levar a criança nas férias? Onde vamos levar elas no feriado? E acabou aparecendo esse espaço, tem 600 metros quadrados aqui na região central de São Paulo. E aí começou, vamos fazer um campo de futebol? Vamos fazer alguma coisa para criança? Vamos fazer um parque aquático? Surgiram várias ideias. Até que na pandemia eu levei minha filha num parque, a hora que eu entrei lá, falei, Dê, já sei que nós vamos montar. Aí começou aquela correria, eu desenhando, ela pesquisando os brinquedos, fábrica, bombeiro, pedreiro, tudo ao mesmo tempo, isso no meio da pandemia, com criança pequena em casa, em aula online, não olhamos para trás. E com tantas opções fica até difícil não se divertir, não é mesmo? Por aqui são 600 metros quadrados com muitas atrações legais. Tem recreação, tem um circuito de 19 metros inflável, tem a parte baby e tem muita cama elástica. Não tem como as crianças ficarem entediadas por aqui. E além de tudo isso, o parque resgata a parte mais legal da infância: o brincar sem a presença de telas. A gente quer que criança seja criança, né? A gente não trabalha com eletrônicos, a gente faz recreação, interação, resgata nossas brincadeiras da infância. E mesmo em ambientes assim, cheios de estímulo, é possível aprender muitas coisas. Ela vai aprender a dividir. Ali eu tenho umas crianças que nesse momento estão até fazendo um desenho, pintando. Ali elas dividem o giz, elas escolhem junto, cada uma pega um desenho. Na hora de uma brincadeira com bola, elas vão montar equipe, sabe que todo mundo tem que trabalhar em equipe, que um depende do outro para essa brincadeira. Eu acho que é basicamente isso. Além das crianças, tem muitos pais que adorariam estar lá pulando com eles. Você tem vontade de entrar aí nas camas elásticas? A gente sabe que não pode, mas você tem vontade? Ah, tenho. Se tiver uma oportunidade eu vou entrar, né? Pena que não pode, senão eu estaria lá dentro já. Com certeza. Só não posso, né? Mas eu queria muito. Mas os pais também queriam brincar com os filhos. Ficar pulando, se animando com eles. Mas não pode, mas eu queria estar lá pulando. Mas já que não podem, ficam só olhando de fora mesmo. Tem que fazer uma opção para as crianças grandes também, eu fiquei com vontade.
Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Daqui a pouco, às 10 horas, Kleber Werneck chega com mais informações para você. Uma ótima quarta-feira e até mais.